Fala pessoal, tudo tranquilo? Alan Rodrigues aqui, e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um exemplo real de um agente de IA que eu criei para fazer o atendimento de uma clínica odontológica que trabalha com a questão estética, de harmonização facial, preenchimento, e eu justamente criei todo esse agente aqui. Já vou te mostrar como é que ele funciona, mas antes eu quero te mostrar justamente como é que a gente cria esse agente inteligência artificial, porque aqui tanto serve para você que vai criar um agente de IA para um cliente, quanto para você que vai criar para sua empresa. Você tem que entender primeiramente qual o problema que você quer resolver. Você nunca cria nada de inteligência artificial sem entender realmente qual o problema que quer resolver. Por exemplo, aqui você imagina, não, a pessoa quer ter atendimento automatizado. Não é isso. Por quê? Essa cliente é minha cliente de marketing, e quando ela chegou para mim para querer que eu faça o marketing dela, ela chegou falando o seguinte: Alan, eu tenho muita gente para atender. A gente até atende essas pessoas, mas qual o problema? Não consegue transformar em cliente. Aí o que eu fiz? Eu criei um funil de vendas para ela, que hoje em dia, da cada 5 pessoas que chegam, 3 marcam consulta com ela. E essas 2 que faltaram, no outros meses estão marcando consulta. Então, é um funil altamente segmentado que traz pessoas de qualidade para ela. Só que ela chegou mês passado falando o seguinte: Alan, é o seguinte, eu quero começar a ter mais clientes, sabe? Eu quero realmente conseguir mais e mais clientes. Só que qual o problema? Primeiramente, eu sei que se eu botar mais cliente, vou perder um pouquinho desse funil ultra qualificado que tu criou. E segundo, eu tenho medo da prostituição da minha área, porque essa questão de harmonização facial, estética, ela é muito prostituída. Em que sentido? Muita gente, ela não consegue entender o que realmente aquele serviço tem diferencial. Por quê? Por exemplo, um procedimento que custa R$1.000 com ela, outras pessoas fazem por 300, porque diluem a substância, né? Dura menos tempo, é menos qualidade. Então, assim, as pessoas não entendem isso aqui. E ela sabia que tinha esse problema. Então, quando eu criei o agente, pensando o quê? Como trazer mais leads, transformar leads em clientes, mas principalmente mostrando o valor daquele serviço que ela está prestando. Então, você tem que entender bem qual é o problema que você quer resolver. Sem isso aqui em mente, você não cria um bom agente de inteligência artificial. Por exemplo, você consegue criar um prompt bem. Tem aquela lógica de prompt que eu sempre falo nos outros vídeos aqui. Dito isso, como é que a gente vai fazer esse entendimento? Foi a primeira coisa que eu pensei aqui. Eu dividi em 3 etapas. A primeira etapa é justamente o quê? A questão da conscientização. Eu tô imaginando aqui que a pessoa que vai chegar no WhatsApp da secretária, porque toda essa galera de harmonização facial, de clínica, estética, médica, ela tem normalmente uma secretária. Mas qual é o problema? Essa secretária aqui, ela normalmente, ela trabalha em mais de uma função, ou seja, ela atende os clientes no WhatsApp, mas também atende os clientes fisicamente. Às vezes ela faz alguma coisa que ajuda a doutora em alguma coisa, então ela é muito ocupada, então ela não consegue atender recorrentemente. Então as pessoas, se você não sabe, se hoje você tem um WhatsApp e essa pessoa não é atendida, uma pessoa que não te conhece, não é atendida, em 5, 10 minutos, você perdeu aquele cliente. É sério, ao menos que ela queira muito fazer com você, coisa que não acontece com lead frio, você vai perder aquele cliente. Então a primeira coisa que eu pensei aqui, como fazer o cliente ficar comigo, ou seja, a pessoa tem vontade de querer aquele serviço ali. Então eu usei a técnica, que na minha opinião foi a melhor para essa questão, no caso dela, de spin selling. Ah, Alan, que técnica é essa? Basicamente é você fazer 4 tipos de perguntas. Eu vou exemplificar aqui para você. Por exemplo, o cliente chega aqui para mim frio. Aí o que acontece? Vamos dizer que ela quer fazer um botox, que é justamente o que? Você botar a toxina botulínica para ficar mais rígidozinho, sabe? Não ficar com pé de galinha, não ficar com nada. O que acontece é o seguinte: a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, a pergunta de problema, ou seja, o que é que você está sentindo hoje? A pessoa fala assim, o que é que você hoje quer fazer de mudança em você? Eu faço essas perguntas, tipo assim, qual o problema que você está passando? O que aconteceu? Não, a pessoa vai chegar, não, é porque eu tô sentindo aqui que tá ficando com pezinho de galinha, ou, não, eu tô sentindo aqui, por exemplo, que tá ficando com bigode chinês, né? São coisas assim, pra eu entender qual o problema que a pessoa tá passando. Depois eu vou fazer o quê? Uma pergunta de situação, ou seja, eu vou chegar e botar o quê? Poxa, mas como é que isso acontece, né? Me fala melhor como é que isso aqui tá acontecendo na sua vida, como é que esse problema tá acontecendo? Me bota uma situação. Eu começo a fazer, pra o quê? Entender qual é o problema da pessoa. Depois eu faço o quê? Uma pergunta de implicação. Ou seja, eu quero justamente chegar para a pessoa e implicar. Mas como é que esse problema afeta a sua vida? Percebeu? E depois eu faço uma pergunta de necessidade. Ou seja, eu quero que a pessoa entenda, e esse é o momento crucial. Eu quero que a pessoa entenda que ela tem que resolver esse problema. E justamente eu começo a mostrar aqui, a partir desse momento de necessidade aqui, que, poxa, veja só, o que acontece hoje é que se você já fez procedimento estético, porque nas etapas do prompt eu falo, você já fez algum tipo de procedimento, você já botou botox, já botou preenchimento? Se a pessoa respondeu sim, aí ela vai entender, poxa, e você teve o resultado que você gostaria? A pessoa fala, não teve tanto. Aí eu falo, olha, normalmente isso aqui acontece, por quê? Porque normalmente a galera dilui o procedimento, ou você sentiu dor, eu pergunto qual o problema a pessoa sentiu quando fez aquele procedimento. Então eu vou criando toda a lógica para fazer o cliente entender que aquele serviço que ela fez anteriormente, se ela não teve uma boa experiência, foi por alguma razão, não foi porque o procedimento é ruim ou que isso vai acontecer novamente, sabe? Eu explico para a pessoa.
Depois que eu faço a periodicidade, para a pessoa entender que acha, caramba, eu realmente preciso fazer o procedimento com essa doutora aqui. O que é que eu faço? Eu faço a segunda etapa, que é justamente o quê? Marcar a consulta. Aqui eu criei, o que é que acontece? Essa doutora, eu ia fazer pelo Google Agenda, tá? Porque no próprio N8N tem como você fazer o agendamento todinho pelo Google Agenda. Só que ela já tinha um programa à parte para fazer isso. Então o que é que eu fiz? Eu fui criei outra tool para poder marcar nesse programa específico, né? Fiz uma engenhoca lá, mas assim, isso aí nem é assunto para esse vídeo aqui. Mas acontece, a segunda etapa é o quê? Marcar a consulta. Fazer a pessoa ir para o consultório, marcar a consulta, ter essa avaliação com ela. A terceira etapa depois é justamente o quê? Enviar para a secretária para ela marcar essa consulta, né? Porque fica o que acontece, para ela saber, opa, alguém marcou uma consulta aqui. E depois confirmar se vai aparecer. E o que acontece? Por que eu mando para a secretária? Porque primeiro, a secretária pode ligar, mas eu já ofereci até para essa cliente aqui que a gente pode fazer o quê? Um IA para pegar o dia do atendimento e, por exemplo, atendimento de 2 horas. Ligar para a pessoa 8 horas antes. Ou seja, poxa, 9 da manhã tá ligando, ó, vai vir hoje mesmo? Confirmar. Ou, por exemplo, se for um atendimento pela manhã, confirmar no dia anterior. Sim, tem como fazer IA para fazer isso aqui, mas isso aqui é uma coisa que eu ainda não fiz, porque a doutora não falou comigo ainda, eu não cheguei com essa ideia aqui para a doutora, mas isso aqui é só para você entender. E agora eu vou te mostrar na prática como é que funciona, porque se você já souber criar agente N8N, ou se você não souber, isso aqui vai dar uma boa visão para você. Deixa eu aproximar aqui para eu saber exatamente como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que acontece? Eu criei, deixa eu aproximar aqui para você ver. Eu criei aqui, ó, um webhook. O que é um webhook, Alan? É justamente para eu linkar, sabe? O WhatsApp, no caso eu estou usando aqui a Evolution como exemplo, você pode usar a API do WhatsApp, porque assim, se você tiver poucos clientes, não for, nossa, 10 mil pessoas de uma vez, cara, eu recomendo você usar a Evolution, porque você não paga nada para usar ela, tá? É muito mais prático. Aí o que acontece? Aqui eu usei um webhook para justamente linkar o N8N com o WhatsApp, e aqui eu fiz o que? Eu dei um filtro, porque aqui chega muitas informações. Aqui eu filtro, e aqui começa a brincadeirinha. Por quê? Essa IA aqui, ela entende mensagem, texto no caso, entende áudio, ou seja, se a pessoa mandar um áudio, ela vai entender. Ela entende imagem, ou seja, a pessoa mandar uma imagem, nossa, aconteceu isso aqui no meu botox, aconteceu isso aqui, ó, ó como é que tá meu bigode chinês. Ela vai interpretar aquilo ali e explicar. E também entende documento. Um documento por quê? Porque às vezes a pessoa manda alguma nota fiscal, a pessoa manda alguma coisa, manda, sei lá, um prontuário médico, então ela vai entender tudo isso aqui. Acontece, ela vai fazer a transcrição, tá? Isso aqui, se você já entender N8N, você vai entender, mas basicamente é o que acontece aqui, ó. A pessoa manda o áudio, ela converte esse áudio para uma coisa que a IA entende, que é um número binário, para justamente depois a própria OpenAI, ela vai transcrever isso aqui e mandar para cá, tá? Isso aqui é uma parada genial, tá? Isso aqui é uma parada genial que, cara, quando eu aprendi isso aqui, essa aqui faz tempo, né? Mas quando eu aprendi a fazer isso aqui, mudou meu jogo, porque cada um desse aqui manda informação diferente, então a IA não poderia entender teoricamente, mas aqui a gente fez para criar. Vamos lá. Acontece aqui é o agente de inteligência artificial, tá? Que eu criei. Aqui o que acontece? Eu crio aqui tá todo o prompt dele, né? Aqui no caso, por exemplo, eu criei toda um prompt para essa cliente específica, né, que pega o meu agente de inteligência artificial que eu uso para justamente atender os clientes que chegam para querer saber mais serviços de IA, de marketing. Se você for uma dessas pessoas, tem link aqui na descrição, caso você queira ter mais informações. Aqui, qual foi o chat que eu usei? Eu usei o modelo de OpenAI, tá vendo? GTO 4.1 mini, tá? Eu recomendo até usar o O mini, tá? Do que o 4.1, porque é mais barato, na minha opinião, bem mais barato. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui, deixa eu transferir um pouquinho aqui, puxar para mostrar para você. Acontece aqui, eu tenho um chat de memória para o quê? Ele entender, ter contexto para conversar com a cliente. E aqui tá justamente a Tool. A Tool é o quê? É a ferramenta que eu utilizo para a pessoa, para marcar a consulta naquele site posterior. Eu criei todo uma IA para marcar nesse site dessa cliente. Ela tem um software que ela já faz essa consulta. Aí eu integrei aqui para poder marcar. E aqui acontece toda a questão, né? Aqui não tem mais segredo. Se você conhece de IA, você já tá sabendo o que vai acontecer agora. Aí vai responder para a pessoa, tá vendo só? O que acontece? Esse wait aqui que eu coloco é justamente para ele esperar, para ele, quando ele for responder, ele entender todo o contexto que veio antes e não responder de uma vez, não responder de bolo. E é o que acontece? Fica aquela informação muito confusa, já só vai responder, não. Ele espera um pouquinho para mandar a resposta de volta para a pessoa. Aí aqui ele responde em áudio, em texto, em imagem, em PDF, em vídeo. Bom, e basicamente essa aqui é a IA que eu criei para essa cliente aqui, tá? E assim, uma IA dessa aqui, se você não sabe, cara, vai ajudar muito ela, vai aumentar muito o lucro dela. Como eu falei para você, ela também vai fazer um trabalho todo de venda que a secretária não fazia. Por quê? Porque justamente é sobre pensar, é sobre entender sobre a lógica de como está querendo saber que problema você quer resolver. Não sei se você ficou com alguma dúvida, se ficou, deixa aqui nos comentários. O cenário está um pouquinho diferente porque eu estou viajando, mas não poderia deixar de gravar esse conteúdo para você, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, tá aparecendo um vídeo aqui, ó, clica nele para continuar aprendendo, tá certo? Um forte abraço e
Até o próximo vídeo. Ah, por sinal, uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? Tem uma aula onde eu te ensino justamente a como ficar rico na era da IA. Vou deixar aqui no card, caso você queira assistir depois, tá? Essa aula literalmente vai te ajudar muito a entender como ganhar dinheiro nessa nova era, tá bom? Agora sim, um forte abraço e até o próximo vídeo.